18 anos de relacionamento, né? Casado até um pouquinho menos, mas hoje foi o primeiro dia, há 18 anos passado, foi a primeira vez que eu vi ela. Que hora que é agora? Quase 8 horas, mais ou menos nesse horário. E estou aí até hoje junto com ela me suportando, eu suportando ela, e nós rompendo aí as barreiras e o nome do Senhor sendo glorificado. Não, Catarina, tem que chamar atenção na frente de todo mundo, mulher, você está doida? Glórias a Deus. Queridos, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Mateus. E vamos dar sequência dentro dessa gloriosa jornada ao qual nós estamos empenhados. O Evangelho de Mateus já faz mais de 2 meses que nós já estamos dentro desse Evangelho. E aqui dentro nós aprendemos lições gloriosas juntamente com o nosso Salvador. Nós aprendemos já o que é fazer a obra do Senhor. Nós aprendemos como Jesus começou a sua peregrinação, e logo após o seu sacrilégio dentro do deserto, ele sai então fortalecido, revestido do Espírito Santo. E nós, a partir do capítulo de número 5, nós vimos ele subindo então ao monte e começou a ensinar os seus discípulos as bem-aventuranças e consequentemente ensinou qual era a característica daqueles que o seguem, que é ser sal, ser luz, ser bom, ser manso, ser perdoador, ser auxiliador, ser ajudador, negar o seu próprio desejo em nome do Criador, fazer tudo, fazer o bem ao próximo, ao inimigo, ao amigo. Então, dentro dessa pregação de Jesus no Sermão da Montanha, nós aprendemos já coisas magníficas, aonde se nós nos pautarmos simplesmente dentro desse sermão, você pode ter certeza que nós já alcançamos a vida eterna e estaremos com Ele por toda a eternidade. Porém, como eu digo, o coração do homem é corrupto, o coração do homem é mau, o coração do homem tem declínio à perdição. Por quê? Porque o pecado está no mundo, e o trabalho do pecado é degenerar a santidade do homem. Até o pecado é perfeito. Como assim, pastor? Qual que é o trabalho dele? De matar, de destruir. E ele vem fazendo afinco, ele não brinca. O pecado, quando ele chega, se ele puder, ele te mata imediatamente. É que nós temos um Deus que é misericordioso, e querendo que muitos se salvem, ele prolonga os dias, dá benevolência, e a misericórdia dele se renova a cada manhã. E como Jeremias de Lamentações diz, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Sendo assim, nós, semana passada, nós paramos no ponto de número 8. No ponto de número 7, que foi o versículo de número 21, o texto diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dentro desse texto aqui, e dentro do contexto, Jesus já estava combatendo os falsos profetas, e estava ensinando os seus discípulos como interpretá-los, e como identificar um falso profeta. Sendo assim, Jesus aqui não deixou muito claro como que é a característica de um falso profeta. Isso nós vamos aprender através do Evangelho. Só que Judas, ele sintetizou, ele colocou pontualmente quais são as características de um falso profeta. Vamos ler de novo, só para nós harmoniarmos a nossa mente? Abre lá
Judas, capítulo, Judas primeiro, né? Só tem um capítulo. Vamos ler a partir do verso de número 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levada por vento de um lado para o outro. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que esfumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada, e na negrura das trevas, verso de número 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa dos seus interesses. Então Judas, ele dá uma lista de como nós devemos de identificar um falso profeta, um falso mestre. E esses falsos, Jesus nos ensinou que eles não viriam em formato de capeta, ou em formato do Satanás. Ele não viria em uma forma medonha, ele não viria de uma forma que te colocaria medo. Mas Jesus deixou muito bem claro que eles viriam como ovelha, e entraria no meio do rebanho, e se assemelharia a cada um de nós. Então os falsos profetas, eles não chegam com uma tarjeta ou uma plaquinha falando, eu sou um falso profeta. Não chega desse jeito. Ele chega camuflado, ele chega como uma nuvem cheia de água, de bênção, só que é uma nuvem sem água, é uma nuvem que só vem para fazer estrago. Você já viu aquela tempestade de vento que só traz sujeira, não traz limpeza, não traz benefício para ninguém? Você já viu aquela estrela cadente, como eu usei semana passada no exemplo, que forma aquele risco bonito no céu, só que a hora que ela chega no seu tempo limite, ela some e desaparece no meio da escuridão? Esses são os falsos profetas. E esses falsos profetas, eles profetizam em nome de Deus, e muitos deles falam a verdade de Deus sem ter a verdade dentro deles, e isso daí que é o problema. Porque como vamos identificar um falso profeta? E essa foi a pergunta semana passada, e essa foi a dúvida que ficou na mente da maioria da igreja. Pastor, então como eu posso identificar uma pessoa que está mentindo? Como eu posso identificar uma pessoa que está no meio nosso, fala as mesmas coisas que nós, mas é falso? Jesus nos orientou através dos seus frutos, através das suas atitudes. Espera lá, então quer dizer que se eu colocar a mão na cabeça do enfermo, de um cadeirante, e aquela pessoa levantar da cadeira e sair andando, pode ser que aquele camarada é um falso profeta? Segundo Jesus, sim. Porque dom não dá qualidade de santidade para ninguém. O dom espiritual é um presente. Você vai ver que existem diversos dons no meio do mundo e as pessoas não têm nada a ver com Cristo. Você vai ver dom de cura no meio do espiritismo, você vai ver dom de cura no meio do candomblé, você vai ver dom de cura no meio da igreja romana, você vai ver dom de cura em vários segmentos que não tem nada a ver com a igreja, principalmente protestante. Você vai ver outros segmentos, se você for no hinduísmo. Se você voltar um pouco na Grécia Antiga, você vai ver Esculápio fazendo prodígios de milagre. Se você for para o Egito, você vai ver outros deuses fazendo as suas proezas de milagre. Você vai em todas as culturas, você vai ver miraculosidade. E as pessoas são enganadas pelos sinais.
E os sinais que são feitos, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, não são duradouros. A diferença dos milagres de Cristo para os milagres dos falsos cristos é que os milagres de Cristo eram duradouros e permanentes, só que não completos. Por quê, pastor? Como assim? Daqui a pouquinho nós vamos ver que até nós lemos aqui um camarada que foi sarado pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Ele não foi sarado? O centurião não falou para ele: uma palavra tua, o meu servo sarará? Só que ele sarou, só que depois ele morreu. Ele não foi bloqueado de ter outras enfermidades. Ele não foi bloqueado de passar por outras vitupérias. O momento foi sanado, só que o curso da vida continua. As vitupérias desse mundo continuam. Então por isso que Jesus nos orientou falando o seguinte: no mundo tereis aflições. Jesus não vai nos tirar a aflição do mundo, porque ainda não é tempo, ainda não é momento. E por não ser momento, Satanás, que é o inimigo das nossas almas, a Bíblia nos dá a característica dele, e Paulo vai nos informar que ele pode se transfigurar em anjo de luz para poder enganar. Ele pode colocar uma capa, se infiltrar no meio da igreja, e em primeiro momento Judas nos orientou que ele não faz nada, mas passa-se um pouquinho, você começa a ver as suas imundícies. É que nem um avião quando cai no mar. O avião vai lá e cai no mar, pum, caiu lá no mar, ele se destroçou. Em primeiro momento, quando ele cai no mar, não é imediato que a asa aparece na praia, não é imediato que a cauda aparece em outro lugar, mas é passar dos tempos, começa a aparecer a fuligem de um lado, aparecer uma peça do outro, começa a mostrar o estrago que aconteceu. Assim é o falso profeta. Ele cai no meio da igreja, aí ele começa com uma murmuraçãozinha aqui, começa com uma falácia aqui, começa a fazer panelinha ali, começa a lisonjear o outro ali, mas se você não tiver discernimento, você é enganado por ele, porque ele tem uma lábia boa. O último texto 16 que nós lemos, ele fala o quê? Ele diz coisas muito arrogantes. Para quê? Para benefício próprio. Ele lisonjia as pessoas para benefício próprio. Elogiar e receber elogio não é o problema. O problema está na consequência do elogio. O problema está na consequência daquele que elogia. Porque geralmente o mundo é o seguinte: toma lá, dá cá, eu te faço bem para você me retribuir o bem. Na igreja nós não temos isso. Na igreja verdadeira não. Na comunhão dos irmãos pode ter essa troca, mas a igreja verdadeira de Cristo, ela ajuda o próximo sem esperar nada em troca. Ele dá um prato de comida sem esperar reconhecimento. Ele ajuda financeiramente sem esperar reconhecimento. Ele ajuda com ordem de obra social sem esperar reconhecimento. Ele vai orar sem esperar reconhecimento. Ele vai impor as mãos santas, sem ira, sem mácula, e Cristo vai curar aquela pessoa, e ele mesmo não vai esperar reconhecimento, porque a obra que ele está fazendo não é dele. Ele não é um anticristo que toma para si a glória, mas antes ele esquiva e deixa que a glória vai para Deus, e Deus manifesta na vida dele a presença dele. Aí Paulo fala que nós, como espelho, refletimos de novo a glória do Senhor. Se as obras não estão refletindo a glória do Senhor, pode ser obras falsas. Se as boas obras, como Jesus nos ensinou, não está glorificando o nome do Senhor, então é obra de homem. Aqui no Canaã, nós não temos tanta dificuldade com isso, porque nós não estamos vivendo esse contexto aqui dentro. Graças a Deus, nós tiramos, ou na verdade nós nunca deixamos o homem entrar no centro da igreja. Todos os nossos cultos é cristocêntrico.
Os nossos cultos é voltado em adoração a Deus. Ninguém está aqui, nós fazemos até aqui, por exemplo, até no aniversário do pastor, que nem o ano passado nós tivemos, mas a glória foi voltada totalmente para Deus. Tivemos uma festividade, nos alegramos, nos banqueteamos, nos ajuntamos, só que acabou daquilo ali, acabou, vida normal, continuamos a glorificar o Senhor. Fizemos esse painel, essa reforma bonita, só que até agora ninguém vê nenhum de nós gloriando-nos por causa de uma reforma dessa daqui que 2 marretadas quebra. Agora, o falso profeta, tudo que ele vai fazer, ele quer tirar vantagem e quer colocar o nome dele em destaque. Fui eu que fiz, é eu que fui, é eu que trabalhei. E principalmente quando ele se torna um líder, ele não suporta ser questionado. O líder, ontem ainda na sede, eu estava levando a história da igreja, estava falando acerca da trajetória da igreja, e logo depois do 5º século, a igreja começou a cair em uma atrocidade. E uma das heresias mais perigosas que entrou dentro do seio da igreja foi a infabilidade papal. A infabilidade papal dava legalidade do Papa matar quem ele queria. Se ele achasse que aquela pessoa era um herege, ele apontava então para a excomungação e aquela pessoa era martirizada, era morta. Por quê? Porque se levantasse alguém para pensar, se tornava perigoso. Então o falso profeta não quer que ninguém pense. Então uma pessoa que pensa, para ele, é uma pessoa perigosa. Então esses detalhes você pega no falso profeta. Agora, pastor, como identificar uma profecia? A Bíblia nos orienta o seguinte: examine tudo, retém o bem. A Bíblia não me dá o direito de examinar a pessoa que está falando, mas ela me dá o direito de examinar aquilo que ele está falando. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Pastor, é possível o falso profeta profetizar a verdade? Com certeza. Temos base bíblica absoluta. Aonde? Já falei várias vezes aqui. Como ele chama o Balaão, o profeta Balaão, que é um dos apontados aqui ainda pelo Judas, que o falso profeta caiu pelo engano de Balaão. Me mostre dentro das Escrituras uma profecia que Balaão profetizou que não era verdade. Ele tentou até amaldiçoar Israel, mas quando ele ia amaldiçoar Israel, a Bíblia fala que saía a palavra de bênção. A Bíblia vai nos ensinar que tudo quanto Balaão tentava contra o povo de Deus para profetizar, saía a verdade do próprio Criador. Então ele precisou mudar a estratégia. E qual foi a estratégia de Balaão? A sedução. Aí ele foi lá e começou a ensinar as filhas de Balaque a poder seduzir os filhos de Israel para se contaminar em um coito. Quando Satanás não consegue te derrubar pela palavra, ele sempre vai tentar achar uma brecha para te derrubar. É aquele velho ditado que você fala: pera lá, hoje eu vou parar de tomar Coca-Cola. Amanhã o miserável coloca uma Coca-Cola gelada na frente da mesa ali, para eu poder ficar com vontade daquele trem ali. Não, hoje eu não vou fazer mais isso, porque eu vou sair desse pecado, eu vou sair dessa miséria, eu vou sair dessa prostituição, eu vou sair desse adultério, eu vou sair dessa pornografia, eu vou sair dessas imundícies, hoje eu saio. Daqui um pouquinho começa a aparecer ali, correntemente, aquilo que pode te ocasionar um desejo. E o que Tiago fala? Tiago fala isso: todos nós somos enganados, engodados por aquilo que nós desejamos. Se você luta contra o desejo, o diabo vai trabalhar em cima daquilo. Se você se entrega ao desejo, você já escolheu a porta que você quer seguir. Por isso que Paulo nos orienta: a nossa briga é contra a carne, não é contra a carne e nem sangue, mas é sim contra a hoste, potestades, principados, príncipes nos lugares celestiais. Então o pecado tão de perto nos rodeia para tentar nos tirar
do caminho da santificação. Sendo assim, eu tenho que examinar aquilo que está sendo dito. Olha só o que Jesus disse: em meu nome vocês profetizaram, em meu nome vocês fizeram sinais, prodígios e maravilhas. Uma pergunta eu faço para a igreja: o que Jesus falou? A boca fala o que o coração está cheio. Opa! O que eles estavam falando aqui não eram coisas boas? Estava curando, estava profetizando, não estava induzindo para o mal, mas eles estavam trabalhando e falando. Se eu levar esse entendimento de que a boca fala o que o coração está cheio, eu devo de entender agora o seguinte: de que esses homens que vão ser negados por Cristo, eles verdadeiramente eram os mentirosos. Por quê? Mentiroso é aquele que diz a verdade sem ter a verdade dentro dele. O verdadeiro mentiroso é o que diz a verdade sem ter a verdade dentro dele. Até a palavra boa se torna uma palavra ociosa dentro de um coração que é mau, dentro de um coração que é corrupto, dentro de um coração que é ganancioso. Por isso que o Evangelho, ele tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Jesus nos envolve e fala que aquele que não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. O Evangelho tem que ser disseminado, o nome de Cristo tem que ser espalhado. E é até possível, e é até bom que venha um escândalo. Mas Jesus falou: ai daquele que vier o escândalo. Por quem vier o escândalo? Porque o falso profeta, ele fala bonito e fala a palavra verdadeira, só que o coração dele está longe de adorar o Senhor. O coração dele está empenhado em auto-vanglória. O coração dele está empenhado em seus próprios desejos. E não é simplesmente somente o falso profeta. Eu e você, se vacilarmos, caímos nesse mesmo engano. Muitos de nós vêm nessa casa de oração. Muitos de nós vêm dentro de um culto ao Senhor, vêm com a capa de crente, com o nome de crente, vem até com a motivação do crente, mas a hora que chega aqui, não cultua nada, está prostituindo o culto dele, está adulterando a adoração ao Senhor. E isso daí pode ser blasfêmia, isso daí pode ser palavra ociosa, porque as Sagradas Escrituras nos ensinam o seguinte: guarda os seus pés quando entrares na presença do Senhor vosso Deus. Lógico que não precisa radicalizar. O que é o radicalizar? É todo mundo ficar aqui que nem um monge, ninguém pode levantar, se levantou é fulminado na hora. Não é assim também que funciona. O negócio é ordem e decência, não é banalização. Enquanto aprendam desde já, aprendam isso. Aqui, graças a Deus, nunca aconteceu, mas no dia você estiver no lugar e acontecer, você já tem um sinal aí que você pode reprovar. Se um dia alguém estiver explicando a palavra, estiver pregando e levantar um lá no meio, assim diz o Senhor, eu aconselho a você a já até ver se tem espinha nessa carne aí, porque tem caroço nesse angu. Porque não é assim que funciona. Porque a profecia maior está na exposição do Evangelho. A profecia maior não está naquela falácia de que vai descer quentinho do céu a profecia. Não, meus irmãos, espera lá. Existem revelações. Eu posso chegar no pastor Leandro e revelar aquilo que ele está passando. Eu posso chegar no pastor Leandro e revelar aquilo que ele irá passar. Só que o falso profeta é tão ardiloso que ele consegue discernir a pessoa. Ele consegue ver que, tipo, eu estou vendo com o Leandro, eu estou vendo que ele está cansado, e eu não preciso nem ser especialista para isso. Eu posso chegar nele agora e falar assim: Leandro, Deus vai renovar as tuas forças. Deus está falando isso ao meu coração. E bala. Receba que Deus está ouvindo as tuas palavras. Eu posso aqui começar a fantasiar
dizer uma coisa aqui e ser totalmente falsa. Você já viu isso acontecer no meio do culto? Eu já saí de culto por causa disso, porque isso é uma deturpação com o Evangelho. Pastor, mas acontece isso? Irmãos, eu sou um pastor bíblico, eu sou um pastor que gosto das características e da forma das Escrituras, porque aquele que não conhece a história comete os mesmos erros do passado. E a igreja só caiu numa obscuridade, só caiu numa depressão, só caiu numa negritude espiritual, porque lhe faltou conhecimento das Escrituras. Porque as Escrituras nos ensinam o quê? Examine tudo. Quando eu cheguei, sempre vou reiterar isso daqui. Quando eu cheguei aqui no Jardim Canaã, a primeira mensagem que eu preguei foi no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e lá nós estávamos lendo e aprendendo, e a primeira palavra que eu falei foi o seguinte: não acreditem em tudo que eu digo, anotem, pesquisem e vai saber se é verdade o que eu estou falando, porque eu não estou aqui por brincadeira e não quero enganar ninguém, eu não quero glória para mim. Assim como quando a vanglória chegar em mim e ela tem que dar de topa com Cristo na minha vida, assim é a sua fraqueza. Sabe aquela fraqueza que eu estava falando há pouco, que todos nós podemos ser seduzidos? Quando você se sentir fraco, coloca Cristo na frente, busca primeiramente Ele. Aí, meus irmãos, você pode ter certeza que quando Satanás chegar diante de ti, Deuteronômio vai falar: por 7 caminhos ele vai fugir de você. Por 7 caminhos. Então, só para em suma, para nós entendermos aqui como eu identifico uma falsa profecia, eu tenho que ser frio para identificar ela. Porque se eu tiver emotivo, sou facilmente convencido por ela. Eu tenho que analisar. Existe um critério que eu uso para mim, que você pode usar para você também. Qual é o critério que eu uso? É meu para com Deus. É um sinal meu com Deus. Eu tenho uma palavra-chave com Deus. Uma vez chegou um pastor, e eu estava aqui nessa cadeira. Aí ele chegou, e ele de pé, e começou a falar um monte de coisa para mim. Acho que os irmãos vão lembrar, acho que foi 2 ou 3 vezes que aconteceu aqui, né? E ele começou a falar. E quando ele começou a falar, na hora meu coração fez assim: oh, é verdade, é isso mesmo. Eu choro pela igreja. Você é bonzinho, você é um pastor que é zeloso pela igreja. Meu coração começou a fazer isso. Por quê? Porque ele começou a falar exatamente isso que eu estava querendo ouvir. Porque um dia antes eu estava me queixando de mim mesmo, falando: Senhor, eu não faço tão pouco para a tua obra. Senhor, eu não faço nada, meu Pai, para a tua obra. Eu simplesmente estou ali junto com meus irmãos, mas o que eu estou fazendo para enriquecimento do teu reino? E eu estava questionando a Deus isso aí. Aí de repente veio o pastor e começa a falar tudo isso que eu estava querendo ouvir. Meu coração começou a ficar leve, começou a ficar gostoso. Só que de repente, dentro da minha mente veio assim: até onde você vai acreditar nisso? Aí eu falei: opa! Aí eu lembrei do meu clichê com Deus. Falei: vamos lá. Aí ele foi indo. Aí eu comecei a voltar na minha centralização, comecei a examinar as escrituras, examinar a profecia dele, e tudo que ele falou, apesar de ser verdade, apesar de tudo que ele falou ser verdade, de nada foi para edificação. Vocês já ouviram falar de John Bunyan? Já ouviram falar do livro O Peregrino? Foi ele que escreveu aquele livro. Depois da Bíblia, O Peregrino foi um dos livros mais vendidos da história. John Bunyan era um pregador extremamente habilidoso e homem de Deus. E ele foi lá e pregou a mensagem que pregou ali, e a igreja ali fez aquele movimento e tal. E a hora que ele terminou a mensagem, chegou um pastor do lado dele e falou assim: Bunyan, que mensagem extraordinária você pregou. Olha, que mensagem, é uma mensagem que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Bunyan olhou para ele e falou: amém, obrigado. Pegou, desceu. A hora que ele chegou na porta, o biógrafo dele vai falar o seguinte: que chegou um outro irmão e chegou e falou assim para ele: Bunyan,
do céu, que palavra maravilhosa você pregou. Nossa, uma mensagem, que nem nosso termo hoje, de tirar pica-pau do topo. De tão boa que essa mensagem foi. Sabe qual foi a resposta de Cunha? O diabo já me revelou isso lá em cima do púlpito. Não o irmão, mas a palavra. Porque, irmãos, entenda uma coisa: Satanás, ele vai sempre apontar no ego humano, porque vai querer trazer para você que você é uma pessoa boazinha, você é uma pessoa que merece a glória, você é uma pessoa que merece ser compreendido por todos. Você conhece aquela pessoa que se sente incompreensível? Ninguém me compreende. Nossa, está todo mundo me perseguindo. Eu sou alvo de todo mundo. Você conhece alguém assim? Está uma pessoa que quer ter glória para ela. Ela gosta de ser bajulada, ela gosta de ser acariciada. Só que quando chega uma palavra um pouco mais dura, ela faz beicinho e vai embora da igreja. Aí eu lhe pergunto: estamos preparados para uma grande perseguição que pode vir contra a igreja? Se por causa de palavras estamos querendo abrir mão de servir a Cristo, quanto mais uma perseguição bélica, quanto mais uma perseguição física. Hoje, se as pessoas estão se matando por causa de uma perseguição intelectual, irmãos, existem pessoas se matando, existem pessoas trocando o fardo de Cristo. Sabe por quê? Porque não estão sendo bajuladas dentro da igreja. Que nem eu disse, Canaã não está sofrendo com isso, porque nós estamos tampando essas brechas. Mas dá uma voltinha para a cidade. Quem gosta de ir nas outras igrejas vai ver que é totalmente diferente daqui. Quem gosta de ir para outras cidades vai ver que é totalmente diferente daqui. Irmãos, entenda isso e coloca isso no seu coração. Enquanto eu estiver pastor dentro do Jardim Canaã, a prioridade é adorar a Deus acima de todas as coisas e preparar o povo de Deus para todas as vitupérias que podemos enfrentar no nosso dia a dia. Porque o problema não é vir aqui na igreja, o problema é quando saímos daqui. Satanás não vai te tentar aqui dentro da igreja, ele vai te tentar lá fora. O falso profeta vai estar aqui dentro da igreja, só que a mensagem que ele pode te entregar pode te matar lá fora. Quantos irmãos morreram por causa de uma profecia falsa? Eu já ouvi gente chegar e falar assim: meu irmão, Deus tem contemplado a tua oração na madrugada. Uma vez ele falou isso para mim, eu dei risada. Eu falei: eu não oro na madrugada? Então como que eu posso estar contemplando na madrugada? Não, peraí. Mas continua desse jeito, Deus está se agradando, Deus está sendo glorificado através das suas obras. E sabe aquela pessoa que estava recebendo a profecia? Sabe como ela estava? Em adultério. Aí, como a Bíblia nos fala que o pecado é que nem lepra, sai na testa, com o tempo tudo se mostra. Aquilo que está na escuridão se esclarecerá diante a luz. Aquilo que foi dito ao pé do gabinete, em cima do telhado será apregoado. Chega um momento que o pecado sai às claras. Aí a pessoa, por acreditar numa mentira, por se enganar na própria mentira, porque a pessoa sabia que era mentira, porque ela estava em adultério, em vez de ela se arrepender, de confessar seu pecado, de se organizar, de se arrumar, o que ela fez? Foi embora da igreja. E hoje é considerada uma apóstata. Ela mesma se considera uma apóstata. Tudo isso por quê? Porque existem homens fraudulentos brincando com o Evangelho de Deus, achando que Evangelho é história de carochinho, achando que Evangelho é história de igrejinha de esquina. Não. Evangelho não é rouba-pio, Evangelho não é sapatinho de fogo, Evangelho não é nada disso. Evangelho é poder de Deus para a salvação das almas. Isso é Evangelho. Evangelho é aquele que tira a casca do homem, escancara a pecaminosidade do homem e mostra que eu e você não somos merecedores de glória nenhuma. Se você está querendo glória, eu aconselho-te a conversão. Porque igreja que é igreja, ela quer se sentir bem. Igreja que é igreja é isso.
ela quer se sentir bem e se sente bem. Sabe por quê? Porque ela confia inteiramente naquele que é o dono da igreja. Então, meus irmãos, Deus há de nos livrar de muitas perseguições, Deus há de nos livrar de muitos falsos profetas, porém, não deixe a tua vaidade fazer você voltar ao vômito. Aí depois que nós acabamos esse pedaço aqui, olha só o que diz o verso de número 24. Agora é o próprio Jesus reiterando aquilo que ele estava falando. E todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Em suma, Jesus fez assim agora. Ele recitou Deuteronômio 28. Eis que agora eu coloco entre vocês dois caminhos, caminho de bênção. E 17 versículos dentro, os 17 primeiros versículos, é só de bênção. Será bênção na tua casa, terá prosperidade na tua casa. Se o inimigo vier contra ti, por 7 caminhos ele vai fugir. E ali vai descrever 17 versículos, coisas mais lindas daquele que anda no caminho de obediência e faz a sua casa em cima da rocha. Aí nós vamos ler 42 versículos só de maldição. Não chegará a bênção sobre a tua casa. Você vai correr atrás da bênção, mas ela vai fugir de você. E se você correr em um caminho contra o inimigo, você fugirá dele por 7. Olha só como tudo inverteu agora. Aí Jesus assemelhei o que? Essas pessoas, aquele que edificou a sua casa na areia. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: aonde está alicerçada a sua casa? Em qual fundamento nós estamos estabelecidos? Quer se alegrar comigo? Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, eu te digo uma coisa, tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é igreja? Então você está edificado nesse fundamento que se chama Cristo Jesus. Aí, meus irmãos, o inimigo pode te oferecer glória que você não vai aceitar. O falso profeta pode te oferecer glória, você não vai aceitar. Irmão, você vai entender quando a glória vem de Deus. Porque quando a glória vem de Deus sobre a tua casa, ela não tem peso, ela não tem rancor, ela não tem maledicência. Quando a glória, quando as bênçãos do Senhor chegam sobre a sua casa, ela não acrescenta dor. A bênção do Senhor é aquela que prospera. A Bíblia nos ensina a não galgarmos ou ambicionarmos a riqueza desse mundo. Só que Deus também nos informou que o ouro e a prata é dele, e quando a bênção vem da parte dele, nós vamos prosperando gradativamente, e não só questão monetária, mas também familiar, intelectual, espiritual, financeiro, estrutural. A bênção começa a ser de tal maneira que nós não entendemos. Na segunda-feira eu estava aqui falando com as irmãs, e uma das falas que eu lembro que eu falei foi o seguinte: quantas coisas que você faz, que a hora que acaba, você nem sabe como foi feito. O que é isso? É a bênção de Deus na tua vida. Eu disse que eu não sou espiritual ao ponto de me curvar a qualquer besterol
gospel que tem inventado por aí. Porém, eu não sou nenhum escarnecedor de duvidar de que Deus envia anjos para nos ajudar em toda a nossa maneira de ser. Eu tenho convicção que os anjos têm trabalhado em favor da igreja, e muitos livramentos que você não vê, foi Deus que te deu. Desde o teu trabalho, eu não sei porque eu estou olhando para o Marcelo, eu vejo quantos livramentos que Deus deve ter dado para esse homem já na vida. Que ele é serralheiro, mexe lá com estrutura de ferro, mexe com disco de corte, mexe com solda, mexe em estrutura, mexe em altura, mexe em profundidade, mexe dentro de interior de máquina. Quantos livramentos que ele nem viu. Tem um hino que fala: conta quantas bênçãos e contas de uma vez, e ficará surpreso com o que Deus já fez. O que é isso? É a prosperidade, é a bênção do Senhor, é Deus guardando o teu caminhar. E muitas vezes, meus irmãos, nós guardamos muito mais tempo para reclamar e para questionar do que simplesmente ganharmos o hábito de agradecermos a Deus. As irmãs já estão começando a agradecer mais? Então, né? Depois de segunda-feira eu ensinei aqui o que é o agradecimento. Irmãos, agradecimento é tudo para a nossa vida. Quando nós somos agradecidos, é um bom termômetro para saber aonde minha casa está sendo alicerçada. Tá? Então, a partir de hoje, pastor, minha casa está meio areia, está meio rocha. Um conselho, puxa para a rocha, porque se você ficar no meio, ela tomba para a areia. Tá bom? Amém, meus irmãos? Deu para entender? Glória a Deus. Encerramos então o Sermão da Montanha. E agora vamos entrar no capítulo de número 8. O capítulo de número 8, nós vamos começar a andar juntamente com Cristo as suas pisaduras. Catarina está pentecostal hoje. Não esquenta não. Na escola lá em casa também, mas é bênção de Deus, glória a Deus. Ó, capítulo de número 8, nós começamos a ler o seguinte: que Deus desce da mensagem dele, de todo o ensinamento, e começa a falar o que? No finalzinho do seu sermão, que nem todo aquele que cura vai ser salvo. Mas quando Jesus desce, qual foi a primeira obra dele? Curar um leproso. Só que vocês não me perguntaram qual é a diferença de um falso profeta ainda. Eu não discerno um falso profeta pelos dons. Lembra que eu só falei dos dons? Mas eu discerno um falso profeta pelos frutos dele. Jesus nos ensinou aqui: pelos frutos vocês vão conhecer quem é bom e quem é mau. Jesus curou, igual um falso profeta poderia ter curado. Jesus ensinou, igual um falso profeta poderia ter ensinado. Só que nós vamos entender que eu vou conhecer um falso profeta é pelos frutos dele, pela longanimidade, pela mansidão, pelo domínio próprio, pela benevolência, pelo o doar-se, pelo falar. Só que não é simplesmente um falar doce, mas é o sim sim e o não não. Eu vou conhecer um homem de Deus e uma mulher de Deus é quando eu falar e cumprir. E se porventura não der para eu cumprir, é no mínimo me retratar, é me organizar. É diferente daquela pessoa que fala eu vou, mas com o coração já falando não vou. Você já passou por essa experiência de contar com uma pessoa? Não, principalmente pastor passa um 12 com essas coisas. Não, pastor, amanhã eu estou lá. Aí o pastor vem todo alegre, ele vai estar lá. Aí chega lá, não está, miserável. Aí o pastor fica sozinho de novo. E às vezes não é porque não é porque já não queria ir mesmo, falou só para fazer média no meio das pessoas. Então assim você vai conhecendo o falso profeta. Só que agora Jesus vai começar a mostrar que ele não é um falso profeta, que verdadeiramente ele é o Messias, que verdadeiramente ele veio para cumprir as profecias que os profetas e a lei disseram que ele iria cumprir. Então Jesus chega aqui diante desse homem, e nós vimos que Jesus ele é questionado por um centurião. Qual foi o questionamento do centurião? O senhor é liderado, e o senhor, por uma palavra,
pode fazer. Em outras palavras, se o senhor não quiser fazer, também não faça. Mas eu tenho fé que o senhor pode fazer. É por isso que Jesus olhou para aquele centurião e falou o seguinte: eu não vi fé igual a dele aqui em Jerusalém. Eu não vi fé igual a dele. E olha que os discípulos estavam ao pé de Jesus, hein? E olha que os discípulos já tinham visto já a pomba descendo e o próprio Deus dizendo: esse é meu filho amado, ao quem eu me comprazo. Olha que os profetas, os discípulos, tinham acabado de descer juntamente com ele do monte, ouvindo os ensinamentos, vendo ali Jesus ensinando com amor, com carinho, já tinha visto já Jesus falando muitas verdades. Só que agora Jesus dá uma lapada nos discípulos: vocês estão comigo, mas vocês não têm fé. Esse camarada que nunca andou comigo tem mais fé do que vocês. Olha o que Jesus está falando para a igreja. Olha só, nós andamos tanto tempo com Deus, tanto tempo com Cristo, e nós não temos fé muitas das vezes nas coisas básicas da nossa vida. Nós não temos fé. E o que é fé? Fé é descansar plenamente naquele que me chamou das trevas e me colocou hoje aqui na sua maravilhosa luz. Jesus no Sermão da Montanha falou: homens de pouca fé, por que você se preocupa com o dia de amanhã? Porque você está preocupado naquilo que você tem que se vestir, naquilo que você tem que comer. Seja organizado e tenha fé que Deus vai te dar condição de você ter tudo isso suprido. O que você não pode ser é displicente. O que você não pode ser é querer gastar mais do que você ganha. O que você não pode querer ser é tentador de Deus. O que Jesus nos ensinou? Não tentarás o Senhor vosso Deus. Qual era a profecia? Pula daqui, porque escrito está: dará ordem aos seus anjos para que te peguem e que você não tropece em nenhuma pedra. Não era uma profecia? Não era uma verdade? Jesus não estava ancorado pela palavra de que ele não ia tropeçar e que mesmo se ele se jogasse, ia ter um anjo que ia catar ele lá do alto? Não é isso que o texto diz? E por que então Jesus falou isso? Não tentarás o Senhor vosso Deus. Sabe o que Jesus estava nos ensinando? Não abuse do seu privilégio. Jesus te disse: eu estou convosco todos os dias, e se você estiver em mim, eu vou te prosperar. Contudo, não seja ansioso de comprar aquilo que você não precisa. Você está tentando o Senhor vosso Deus, porque você não sabe o dia de amanhã. E se a economia quebrar? Nós oramos para que isso não aconteça. Mas e se isso acontecer? Você vai questionar Deus? Eu oro para que Deus cure o meu filho, não o meu filho Arthur, tá bom? É só uma interpretação. Eu oro para que Deus cure o meu filho. Mas se amanhã ele não curar, o que você vai fazer? Vai se desviar? Porque as pessoas vêm atrás de Deus por interesse, por barganha, não por fé. Porque fé é eu descansar de que se Deus curar, Ele é Deus, e que se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus prosperar, Ele é Deus. Se Ele não prosperar, Ele continua sendo Deus. Se Deus quiser abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele quiser fechar a porta, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele não me deve satisfação nenhuma. Quem tem que prestar louvor a Ele sou eu. Ele não é meu capacho, Ele não é meu servo, é eu que sou servo dEle, e acabou. Doa quem doer, goste quem gostar. Do caso ao contrário, vamos rasgar a Bíblia, porque é isso que ela nos ensina e é isso que ela nos ordena a fazer. Ou estou equivocado na minha fala? Acho que não, né? Está pegando até de mim, pega todo mundo, aquela coisa boa. Por isso que eu amo o Evangelho, irmão. Teve um pastor uma vez, chegou em mim e falou assim: não, pastor Well, o senhor tem que ser mais brando, o senhor tem que falar coisas, porque até o senhor é pego na palavra. Eu falei: louvado seja Deus que eu apanho da palavra, porque eu não sou infalível, eu sou um pecador tanto quanto todos, eu tenho falha tanto quanto qualquer um, e a infalibilidade pastoral permeia
meio da igreja, aonde o pastor nunca erra. Não erra uma pipoca, o pastor é um dos que mais erra dentro da trajetória. Só que errar não é sinônimo de ser taxado como chacota. Errar não é sinal de simplesmente de fraqueza. Sabe qual é a verdadeira fraqueza? É quando eu não reconheço o meu erro. Paulo fala que o bispo seja irrepreensível. O que é irrepreensível? É diferente de ser infalível. Infalível é a qualidade de nunca falhar. Irrepreensível é a qualidade de ser irrepreensível. De não ser repreendido. Como que funciona isso? Por um exemplo, eu pequei, eu errei. Qual é a minha responsabilidade? Igreja, me perdoe, eu pequei, eu errei. É um pecado para a morte? Aí é outras condições. É um pecado de adultério? Aí é outras atitudes. Isso daí cabe ao ministério. Mas é um erro corriqueiro? É uma fala mal colocada? Uma vez aqui eu falei assim o seguinte: quem não se converter vai para o quinto dos infernos. Quantos lembram disso? Falei, quem não se converter vai para o quinto dos infernos. A pergunta que eu faço é: eu menti? Eu falei alguma mentira? Quem não se converter, literalmente, vai para o quinto dos infernos. Só que a pessoa entendeu de uma maneira equivocada. Contudo, qual é a minha posição? O que eu tive que fazer? Chegar na pessoa e falar: me desculpe, não foi a minha intenção. Eu me equivoquei e você interpretou errado. Eu falei de uma maneira, você interpretou de outra. Tivemos aí um desentendimento desnecessário, porque não é uma inverdade, não é uma falsa verdade, é uma verdade literal. Quem não se converte vai para o quinto dos infernos. Mas, dos infernos assim que eu digo condenação. Mas, todavia, eu não posso abrir uma brecha por causa de uma coisa simples. E se fosse uma coisa um pouco mais grave, eu também tenho que colocar minha capa de humildade verdadeira, chegar na pessoa, me reconciliar e andar no caminho para o céu. Eu não sei como tem irmãos que não conseguem se ter contato dentro da igreja e se dizem crente. Não, pera lá, eu quero ter paz com todos, e se possível, e até na casa de vocês para cantar, quando me convidar. Tá? Então é assim, óbvio, como convite para mim. Não, estou brincando, irmão. Mas é só para nós entendermos. Nós temos que ter essa intimidade um para com os outros. Ao ponto, tem gente que tem medo de chegar no domingo. No começo o Arthur e a Clarice eram alvo. Todo mundo chegava no Arthur e na Clarice: ou fala para o teu pai isso, ou fala para o pastor isso, ou fala para você. Eu falei: não, gente, eu não sou nenhum bicho, não. Eu sou pastor, eu estou aqui, sou acessível a todo mundo, eu cheiro ovelha. É por isso que quando os jovens fazem alguma coisa, eu estou no meio. É quando os pré-adolescentes fazem alguma coisa, eu estou no meio. As irmãs fazem alguma coisa, eu estou no meio. Os obreiros fazem alguma coisa, eu estou no meio. Pastor tem que estar no meio. Pastor não é exclusivista, não. Esse pastor que gosta de chegar assim na frente de uma festividade e falar assim: ó, essa festa está maravilhosa, só para foto, mas não faz nada com o dedo, ele está equivocado. Ele não entendeu o que é ser pastor ainda. Ele não entendeu ainda o que é ser pastor, porque pastor tem que estar no meio das ovelhas. Eu não escolhi ser pastor, Deus me escolheu ser pastor e me colocou aonde eu estou. Então seria negligente ao meu Senhor se eu pensasse ao contrário. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que o sumo pastor nos chamou para termos fé, e a fé que nós temos que ter é igual a desse centurião. Jesus não precisa fazer muito, eu confio naquilo. Senhor, o Senhor não precisa se desgastar indo até a minha casa. Eu acredito que o Senhor tem autoridade suficiente para que numa palavra o meu servo possa ser curado. E no verso de número 13, Jesus fala: assim como você crê, assim será. A tua fé, ó, entende isso? A tua fé trouxe saúde para um terceiro. O beneficiado não foi o centurião, mas foi o seu conservo, foi um soldado. Você está entendendo uma coisa? Pela sua fé,
o seu filho pode receber cura, pela sua fé, a sua esposa pode receber cura, pela sua fé, pessoas podem ser beneficiadas, pela sua fé. A importância de ter fé, meus irmãos, é tão grande que a igreja está maquiando essa verdade e está, como se diz, secularizando ou secularizando a fé, está colocando a fé em objetos. Eu disse e vou repetir: isso daqui não cura ninguém, tá? O que cura é a oração do santo. Para muitos, isso daqui é idolatria, porque se não tiver uma dedada de óleo ungido na testa, ele não recebe nem oração. E a Bíblia nos ensina que a fé tem que estar acima de qualquer objeto, a fé tem que estar acima de qualquer sacrifício, a fé tem que estar em cima de qualquer coisa, qualquer fetiche, qualquer campanha. A fé tem que estar acima de tudo isso. Eu não preciso de nada disso para eu receber do meu Salvador, porque o sacrifício e o preço que ele pagou aboliu todas essas picuinhas e essas heresias destruidoras, como as Sagradas Escrituras nos diz. O que eu preciso ter é fé na oração, na palavra e no nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deu para entender? Então nós chegamos agora na casa de Pedro. Agora aqui nós já quebramos um paradigma. Dentro da igreja romana, eles falam que Pedro foi o primeiro papa, correto? Não é? Segundo a tradição romana, Pedro foi o primeiro papa, até então por causa do episódio ao qual Jesus chamou ele de pedra, ou de Pedro, né? Só que o termo ali, hoje todo mundo já conhece, o termo ali é petros, é fragmento, caquinhos. Então Jesus está falando assim: Pedro, você é uma pedrinha, tá? É um tijolinho dessa grande construção que nós vamos edificar, mas a rocha sou eu, é Cristo, Cristo é a rocha. Pedro é um tijolinho que vai ser edificado em cima daquela rocha. Por uma falta de interpretação, ou sei lá se é falta de interpretação ou se é maquinação, durante a história a gente descobre muita coisa, a igreja então aponta Pedro como o primeiro papa. Enfim, nós temos dados aí de que ele não foi, que foi a partir do quarto século que se estabeleceu o primeiro papado catalogado. Nós temos os pais da igreja. Pedro não faz parte da patrística, Pedro faz parte da era apostólica. Ele é apóstolo, ele é um dos fundadores, é um dos primordiais dentro da igreja. E a ordem da igreja fala que Pedro era o primeiro papa e o papa não pode casar. Mas se Pedro foi o primeiro papa, por que Pedro era casado? Porque nós estamos agora dentro da casa da sogra de Pedro. E sogra para mim é mãe da minha esposa. Não é isso, eu estou equivocado? Não, né? Isso faz sentido, não faz? Então ficou bem claro, né? Então Pedro, ele era casado. Porque tem gente que ainda afirma que Pedro foi o primeiro papa e a ordenança tem que seguir reta de Pedro. Então por que padre não casa? Dentro da história tem toda uma explicação, outro dia eu explico o porquê, tá bom? Mas o fato é que dentro da casa de Pedro, a sogra dele estava doente, Jesus passa por lá e faz outra cura. Você viu uma semelhança aí? Cura no primeiro momento, cura no segundo momento. Por quê? Vem a semana que vem que você descobrirá. Deixa para a próxima semana. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Semana que vem então nós vamos entender o porquê Jesus está fazendo esses sinais aí no meio do povo. E atenta-te, leia lá na sua casa essa semana o capítulo 8 de novo, para você catar algumas vírgulas ali que talvez passou despercebido. E se semana que vem você percebeu alguma coisa que eu não falei, levanta a mão aí, fala: "Ô pastor, o senhor esqueceu de falar isso daqui". Aí eu tenho o prazer de parar e ouvir, para nós todos aprendermos juntos. Amém, meus irmãos? Sendo assim, amanhã, escola com os nossos jovens, oração e ensaio. Sexta-feira, escola bíblica noturna. Sábado, teremos congresso com os nossos jovens lá na nossa sede, a partir das 18 horas e 30 minutos.
nós estaremos lá todos reunidos para uma grande festividade. No domingo, todos os jovens estarão na sede, tá bom? Pastor, quero ir na sede também, está liberado. Contudo, haverá culto aqui na nossa congregação também, normal, tá bom? Então quem quiser ir na sede, está liberado. Os jovens já estão todos escalados para estarem lá no domingo, e todos que estiverem aqui ou lá, nós estaremos então glorificando e exaltando ao Senhor. Domingo pela manhã, oração e ensaio com os nossos pré-adolescentes, e logo mais teremos mais novidades dentro da nossa congregação. Vamos colocar em pé, vamos aqui fazer uma oração. Oi? Lá, que nós dá um jeito. Irmãos, eu quero convidar aqui à frente para essa oração. Cadê o aniversariante? Heloísa, cadê Heloísa? Heloísa, aqui vem cá, eu estou olhando para lá. Vamos orar pela Heloísa, que está completando aniversário. O Thiago completou essa semana, não foi, Thiago, semana passada? Vem para cá também, já vem receber a oração da igreja também. Quantos mais aniversariados esse mês aqui? Em minha casa. O pai. Não, já estamos em novembro, né? Olha, gente. Olha só como que passa, meu Deus do céu, estamos em novembro. Vem pra cá que nós vamos orar pra você também. Cadê a Cintia? Vem cá. Ela fugiu com a Catarina. Catarina é uma Cintia é uma heroína. Vem cá para receber oração. Vamos orar também pela minha vida, pela vida da nossa irmã Cíntia. Sim, vamos apresentar a Maria Helena também, que completou aniversário. Pastor Zé Franco, ora aqui por nós, pastor. Eleve a voz a Deus, agradeça ao Senhor e agradeça a Deus pelos aniversariantes. Falei demais. A paz do Senhor, irmãos.